Hello everybody, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho de vida, como que eu me converti, como que eu conheci Jesus. Então, se você tem interesse, fica comigo. Eu sou a Laís Guerra, como sempre, do English Bible, e eu estou aqui nesse vídeo diferente. Eu não vou te ensinar nada em inglês. Nesse vídeo eu vou só falar do meu testemunho de vida, né? Alguém lá no Instagram me perguntou, falou: Laís, você poderia fazer um vídeo falando do seu testemunho? Aqui está o vídeo. Então, me suportem aí por um tempinho. Vou tentar ser breve, tentar resumir. Bom, eu tenho 28 anos, eu nasci num lar cristão, então eu fui poupada de muitos erros, né? Não conheci o mundo, né? Digamos assim. Quem conhece as palavras da igreja, os jargões, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Então, eu nasci num lar cristão e sempre fui, meus pais muito, não rígidos, mas cuidadosos, né? Me mantiveram assim, sempre tiveram muita boa noção de quais eram meus amigos, isso é muito importante, hein? O que eu vi de amigos meus se desviando do evangelho por causa das amizades, como diz lá em Eclesiastes, se não me engano, as más companhias corrompem os bons costumes, ou Provérbios, acho que é Eclesiastes. Então, é fundamental os pais terem essa visão e meus pais acertaram muito bem. Então, eu cresci debaixo do caminho do Senhor. Tive meu primeiro encontro com o Senhor Jesus aos 8 anos de idade, quando eu fui no encontro com Deus. Esse encontro com Deus marcou realmente a minha vida, porque foi uma experiência transcendental, digamos assim, né? Eu me lembro de confessar os meus muitos pecados lá na hora lá da confissão. E eu me lembro de ter uma experiência com Jesus onde eu me sentia muito leve, tá? A experiência era essa. Eu sentia como se eu estivesse andando sobre as nuvens, como se eu estivesse flutuando, porque parece que aquele fardo, aquele peso, aquela culpa foi retirado de mim. Então foi a primeira experiência que eu tive. Eu também fui batizada no Espírito Santo, falei em línguas aos 8 anos de idade. E com 12, acho que foi 12, eu me batizei. Eu me batizei nas águas, meus pais me batizaram, foi um momento muito incrível, muito bom. E aí eu sempre sonhei em ministério, eu sempre tive vontade de pregar o evangelho, eu sempre sonhei em ser uma pastora, uma ministra, aprendi a tocar, dancei, né, uma coisa importante, eu dancei na igreja desde sempre, desde a infância, eu sempre estava lá ministrando, e foram também muitas experiências, então eu sempre fui muito presente. Outra coisa, né, que os jovens, os pais erram é não deixar os filhos estar presentes ou não incentivarem os filhos a participarem dos ministérios e se entregarem, né, no serviço a Deus, porque isso mantém a gente ocupado, motivado, interessado nas coisas dos céus, nas coisas que vão nos levar aí para um bom caminho, né? E aí eu sempre estive na igreja, final de semana era completamente lá, sempre música, primeiramente só dança. Depois, com 18 anos, nós tínhamos um casal de missionários que já tinham sido enviados para a Irlanda 2 anos antes, e a gente foi visitá-los, eu e meus pais, né, minha família, nós fomos lá para a Irlanda visitá-los em julho de 2010. E eu já tinha terminado o ensino médio, estava cursando Relações Internacionais, mas muito insatisfeita com o curso, não era o que eu imaginava, mais incentivada assim pelas vozes exteriores do que interiores, e eu estava frustrada nesse curso, e quando eu fui para Irlanda eu falei, nossa, eu quero morar aqui um tempo. E eu falei muito com o Senhor, pedi muito isso a Deus, e eu nunca imaginei, assim, eu pensei que seria muito difícil convencer o meu pai de deixar que isso acontecesse, de permitir, de bancar, enfim, tudo que ele teria que fazer, né? Mas não foi tão difícil, né? Para minha surpresa e para a glória de Deus. Meu pai também tem uma amizade muito boa com o pastor da Irlanda, o Márcio, e a Fabiana.
e a Alice e a Lana, as duas filhas deles. E aí eu fui morar com eles um tempo, né? Fiquei 1 ano e meio lá. Por 6 meses eu fiz curso de inglês regular, foi quando eu tirei o FCE, isso, e depois, que é a primeira prova de proficiência que eu tenho, a prova de Cambridge, e depois eu fiquei mais 1 ano fazendo ensino médio, eu fiz o 5º ano de lá, que corresponde ao 2º ano do colegial aqui, por mais que eu já tinha feito o colegial no Brasil, eu refiz por motivo para aprender melhor o idioma, né? Quando você vai para a escola e aí você tem que usar aquele uniformezinho assim, de gravatinha e tudo mais. Não, é porque a escola exige muito mais, né? Eu tinha que escrever folhas e folhas de redação todos os dias, porque é um país que escreve muito. Então eu lembro que realmente eu aprendi inglês, foi nesse último ano que eu tive que... Uau, foi muito, muito pesado, foi muito bom, porque eu aprendi bastante mesmo. Então eu fiz o 5º ano do ensino médio e voltei para Irlanda, né? Mais ou menos no período que eu tinha planejado mesmo. E eu já comecei a dar aulas de inglês, só que junto com isso eu não estava muito bem espiritualmente, digamos falando. Eu me sentia muito sozinha. Lá no final do tempo da Irlanda eu já estava eu já estava pedindo ao Senhor, me ajuda, porque eu me sentia muito sozinha, sentia muita falta da minha família, e essa tristeza foi começando a entrar dentro de mim. Então, quando eu voltei, eu estava meio desolada, digamos assim, estava muito acima do meu peso normal. Aí eu voltei e pela primeira vez eu fui dançar no mundo, né? Fui para uma academia secular e comecei a fazer aula de dança. E dança é uma coisa assim que eu sempre dancei, né, como eu disse, e eu tenho dom de dançar, eu tenho facilidade, eu tenho elasticidade, flexibilidade, então eu sempre me destaquei muito em todas as vezes que eu dancei em qualquer ambiente por causa dessa facilidade que eu tenho. Então eu já me destaquei, só que eu estava acima do peso, daí eu comecei a emagrecer, e aí eu comecei a gostar de emagrecer, eu comecei a gostar de ter um corpo mais bacana para dançar, de ter as linhas, né? A gente chama de linhas corporais mais bonitas. E eu comecei a entrar numa espiral, eu já estava longe. Nesse momento eu já frequentava os cultos, mas não estava presente, estava perdida dentro da casa de Deus. Sabe aquela moeda perdida dentro da casa da mulher, que a mulher teve que encontrar? Sabe aquela a ovelha perdida que o pastor tem que encontrar? Então eu era essa pessoa que estava ali dentro, e como a moeda, né? A moeda seria a melhor figura. Estava perdida dentro da casa de Deus, e o Senhor me resgatou. Eu entrei numa espiral e comecei a ficar anorexa, né? Inclusive, se você conhece alguém que é anorexo, você pode pedir para essa pessoa entrar em contato comigo, porque eu tenho um testemunho muito bonito nessa área. Inclusive, a anorexia é uma doença que não tem cura, segundo os médicos, mas eu fui totalmente curada e eu tenho muitas testemunhas para testificar isso. Então, eu sou grata a Deus todos os dias por ter me tirado desse lugar. Eu tinha sabe, o Espírito Santo é como um filtro na nossa mente. Quando você perde o Espírito Santo, parece que entra todo tipo de lixo. Não perde, né? Mas quando você não está conectado com ele. E o Espírito Santo, eu me reconverti, né? Eu encontrei novamente Jesus nesse período. Tava muito doente, muita anorexia e tudo mais. Perdi 25 quilos em 3 meses. Foi algo louco mesmo. E aí eu tive um encontro com o Senhor, sentada na sala da minha casa, magrinha, doente. E Deus falou comigo assim: olha, Laís, eu não vou insistir mais com você a partir de amanhã. Eu não vou ficar aqui mais, não vou te insistir. E eu vi o Espírito Santo dentro de mim, como alguém magricelo, como alguém fechado dentro de uma gaiola, preso, e não podendo se expressar, não podendo tomar o lugar dele, né? E ele falou isso pra mim, que ele ia me deixar mesmo no outro dia, no dia seguinte, se eu permanecesse no erro dessa forma. Foi o dia e a hora que eu me converti, realmente, que eu tive um encontro grande com Jesus, porque nesse momento eu fui pro quarto e o Senhor começou a falar comigo,
e eu comecei a mergulhar no Senhor. E o Senhor foi ministrando, eu orava muito tempo, muitas horas por dia, eu lia muito a palavra de Deus, eu escrevi comentário quase dos 4 evangelhos de versículo após versículo. Eu fiquei apaixonada, loucamente apaixonada pelo Senhor. Até tem uns vídeos que eu de um canal que eu tinha, que eu gravei um pouco, eu falo, nossa, o Senhor compartilhou segredos mesmo dos céus. Eu tive experiências profundas com Deus naquele momento, foi algo assim, foi um romper. E a minha cura demorou 1 ano e meio. Esse tempo louco, intenso com Deus durou assim 1 ano e meio de entrega total mesmo. E o Senhor foi me curando, foi me transformando e tal. E em julho, tinha Marcha para Jesus, que é, né, a caminhada que a gente tem na cidade, para a gente declarar que a nossa cidade é de Jesus. E eu levantei naquele dia pronta para ir para a marcha, e o Senhor compartilhou comigo que eu conheceria o meu esposo naquele dia. Aquele dia eu conheceria meu esposo, na Marcha para Jesus. Eu falei, ok, né? Eu estava ouvindo o Senhor muito claramente. Nossa, se eu puder, depois outra vez eu compartilho detalhes desse tempo que eu vivi com vocês. Mas assim, né, passando um pincel bem rapidamente. E aí foi nesse dia que eu conheci meu esposo, Paulo Ricardo, que frequentava a mesma igreja que eu, Shalom. E nós entramos num relacionamento. Eu sabia que era meu esposo no momento que eu o vi. O Espírito Santo testificou no meu coração, é ele. Pronto, eu podia casar no outro dia. Foi simples assim. Eu nunca tinha namorado, nunca tinha beijado na boca, nada. E Deus foi muito claro. E até hoje eu tenho total convicção que o meu esposo foi enviado por Deus, e foi uma união tão linda, né? Enfim. E eu me apaixonei, né? Me apaixonei pelo meu esposo, e em 8 meses nós nos casamos. Poderia ter demorado menos, porque eu tinha certeza que era ele, mas foram 8 meses, nós nos casamos, e estamos casados há 7 anos. Temos quase 2 anos o Judá, né? Nasceu. E basicamente essa é a minha história, né, de vida. E desde então eu tenho ensinado inglês, dado aulas de inglês, dei aulas em muitas franquias, né, como CCAA, eu já dei aula na cultura inglesa, na CNA, então conheço as metodologias, conheço o estilo que as escolas usam. E eu sempre sonhei em fazer um projeto como esse, o English Bible, Inglês pela Bíblia, e é o projeto do meu coração, porque é algo que eu realmente creio que Deus me chamou assim, para abençoar, para atrair, para ajudar milhares de pessoas, e também missionários, né? Eu quero que missionários vão para o campo falando inglês, sabendo evangelizar. Então, esse é um grande propósito. Eu estou muito feliz, muito realizada fazendo esse projeto. Eu tive que focar em outras coisas. Eu já tinha começado o English Bible antes, mas eu tive que focar em outras coisas por causa da situação financeira que nós estávamos vivendo. E agora, finalmente me uni ao Juan, né, um amigo lá da Irlanda. Foi nessa época que eu conheci o Juan, morando lá em Monaghan, na mesma cidade que ele mora ainda, que eu pensei, eu estava aqui no sofá, no mesmo sofá que Deus tinha falado comigo, e eu pensei, o Juan poderia me ajudar nesse projeto, porque é um projeto difícil, né? Assim, é um curso complicado de se fazer sozinho. Eu acho que é beira o impossível, é muita coisa que muita aula, toda a metodologia, todas as apostilas, enfim, é muito trabalho. Eu não estava conseguindo me dispor. E aí veio a quarentena e eu falei, é a minha oportunidade. Eu chamei o Juan, vamos lá, vamos fazer. Então, estamos juntos produzindo conteúdo para vocês. E essa é a minha história, basicamente. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo nos comentários. Eu tenho o maior prazer de te responder. E se você quiser entrar em contato também, lá no Instagram, me manda um direct que eu vou responder na hora. Combinado? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se identificado com alguma coisa aqui nessa história. E é isso. Deus abençoe.